Boa tarde. Esse trabalho é o trabalho de conclusão de curso do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Ele está sendo apresentado em 2022 para conclusão do curso de Engenharia Elétrica. Eu sou a Lia dos Santos Costa, meu RA é 159834 e o meu professor e orientador foi o Holmes Atux. Eu vou apresentar esse trabalho, que foi o relatório sobre os estudos e aprendizados de máquinas realizados, bem como a aplicação de métodos de regressão linear para estimação de dados relacionados a indicadores de saúde. O contexto atual é de que todos os dias, a todos os momentos, nas tarefas mais corriqueiras, nós estamos produzindo dados, gerando dados, e esses dados estão sendo coletados e armazenados, provavelmente para algum futuro processamento, o que nos leva a uma necessidade de capacitação muito grande nessa área de processamento desses dados, de interpretação, de investigação e de criação desses modelos de inteligência artificial para tratamento desses dados. Por isso motivou esse trabalho, dado que, independente da área que o estudante seguir na engenharia elétrica, esse conhecimento vai ser muito relevante, até porque ele se apresenta sendo muito relevante para muitas áreas, desde a engenharia de computação, desde a engenharia elétrica, até passando pela estatística, até medicina e outros cursos que costumam estar mais distantes dessa parte mais exata. E com isso, foi realizado o estudo dos fundamentos a partir da disciplina de aprendizado de máquina dada pelo professor Holmes e o professor Levi. E a gente selecionou dados de uma base de dados que é o Kaggle, que é uma comunidade de cientistas de dados, entusiastas, que mantém esses dados disponíveis para fins estudantis, especialmente. Eles têm os mais diversos tipos de bancos de dados, desde dados de energia até dados de emojis e coisas muito divertidas. Assim, há um banco de dados que foi muito interessante para futuros estudos. E aí a gente aplicou esse algoritmo, né, que faz a regressão linear dos dados. Então, a partir de um dos atributos que a gente tem nesses dados, a gente consegue prever outro desses atributos a partir dessa metodologia. E a partir da aplicação que nós fizemos, que eu fiz, eu vou apresentar um pouco da interpretação desses resultados. A gente escolheu os dados de indicadores de saúde do estado de São Paulo. Na verdade, eram dados do Brasil inteiro, mas a gente filtrou os dados só para o estado de São Paulo para simplificar, né, o nosso trabalho. E a regressão linear e um pouco mais de detalhes sobre esses dados estão expostos no trabalho escrito. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o desenvolvimento matemático do nosso modelo. Mas a solução é baseado na pseudo-inversa, né? A solução de quadrados mínimos. A gente procurou minimizar o erro quadrático médio que é a diferença da saída do nosso modelo e a saída real do que a gente está prevendo. Então, aqui tem uma tabela com todas as aplicações do modelo que a gente fez, né? E a sua respectiva figura no trabalho escrito. Esses números são os atributos aos quais essas entradas e saídas correspondem, e as últimas colunas correspondem ao erro quadrático médio de treinamento e o erro quadrático médio de teste. A gente já pode ver que os modelos que tiveram dois atributos de entrada tiveram erros muito menores do que os modelos que foram feitos apenas com um atributo de entrada. A interpretação disso é que quanto mais dados a gente tiver disponível para treinar o nosso modelo, melhor a gente consegue fazer esse preditor corresponder à saída desejada. Aqui tem uma tabela que fala sobre cada atributo, né, que corresponde ao indicador, o tamanho da população, a percentual da população acima de 60 anos, o PIB per capita, gasto com saúde, número de médicos, taxa de mortalidade por doença, mortalidade por internações hospitalares, infantil, cobertura de esgoto, cobertura de água tratada e cobertura de lixo.
Aqui também tem a fonte de onde o Kaggle disponibilizou esses dados. E aqui uma descrição um pouco mais detalhada. Essa aqui são a saída dos modelos para apenas uma entrada. Esses modelos são de atributos completamente diferentes, mas eles têm um padrão parecido, assim, que é um padrão de que não parece prever muito bem a saída. Então, a partir do percentual de pessoas acima de 60 anos, não tivemos um bom resultado para predizer o PIB per capita, por exemplo. Assim como a partir do número de médicos, também não conseguimos ter boas conclusões sobre a taxa de mortalidade por hospitalizações. Aqui já temos os nossos dois melhores aplicações do modelo a partir da combinação de dois atributos, né? Que e os dois tentam predizer a cobertura de água tratada no município. Esse aqui é a partir da mortalidade infantil e do PIB per capita. Os pontos em vermelho correspondem aos dados e a superfície é a saída do nosso modelo, que tenta prever esses dados, certo? Esse aqui é muito parecido com o anterior, pois ele prevê a cobertura de água tratada também, mas ao invés da mortalidade infantil, ele trata da mortalidade por doenças. E a gente pode observar que a concentração dos dados está mais próxima dessa reta, e essa é dessa superfície, e essa superfície de fato tem um erro menor do que esse. É uma das coisas que a gente pode observar sobre o desempenho desses modelos. Foi possível observar o desempenho desses modelos em casos interessantes por uma análise quantitativa dos erros e também por uma análise subjetiva, né, da gente interpretar sobre esse dado de mortalidade por doenças é mais relevante do que o dado de mortalidade infantil para a gente dizer o quanto aquela cidade tem de cobertura do serviço de tratamento de água. Esse tipo de análise pode ajudar muito no monitoramento de indicadores de uma cidade e direcionar as políticas públicas para elas serem ações mais pontuais e factíveis e realmente efetivas para viabilizar o bem-estar social. Então, eu acredito que esse tipo de análise voltada a objetivos coletivos, né, que visem o bem da sociedade, podem ser muito benéficos para a sociedade. E o objetivo principal do projeto era de desenvolver os conceitos fundamentais, de modo a abrir esse leque de possibilidades para a trajetória profissional da estudante, que no caso sou eu. E essas são as referências. Eu me inspirei bastante no trabalho do Alexandre Yoshizaki, que foi orientando do Holmes também, fez um trabalho muito interessante sobre a investigação de perfis ocupacionais no mercado de trabalho, com análise de dados também, e é bem interessante mesmo esse trabalho. E eu gostaria de agradecer, principalmente aos meus pais, que sempre me apoiaram, e ao professor Holmes, que esteve comigo nesse trabalho o tempo todo, e todos os meus colegas que me deram muito apoio. Muito obrigada.